A paz do Senhor, amados irmãos. Sabe que esse projeto é do Senhor para nós, né? Eu estou aqui como instrumento, levando a palavra de Deus até você. E você me ajuda nessa seara. Compartilha, curte e deixe seu comentário abaixo. Me ajude a evangelizar. Hoje vamos em Provérbios 8, o chamado à sabedoria. E vamos ver aqui as origens da sabedoria também. Peguem comigo aí do versículo 1 até o 36. Que Deus abençoe a todos. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia cheio de luz e sabedoria. Aqui em Provérbios 8, o Senhor vem nos chamando a sabedoria. Ouçam com atenção. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei do coração. Ouve, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade. Então o Senhor está falando aqui que aquele que é simples, aquele que é humilde, ele ouve a voz da prudência. Mas já aquele que está disperso, aquele que está cuidando das suas próprias coisas, ele só ouve a voz do coração. E muitas vezes toma caminhos que não vão ser construtivos para a sua própria vida. E o Senhor vai falar coisas excelentes. Então é necessário para que a gente esteja atento e ouça essa voz de Deus, aquilo que Ele vem falando conosco. Porque Ele busca a equidade. O que é equidade? O Senhor busca atender às necessidades de cada um de nós, conforme aquilo que a gente precisa. Versículo 7. Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aqueles que as entendem bem, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim dominam os dominadores e príncipes, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Então, até o versículo 17, o Senhor vem alertando como a gente escuta essa voz da sabedoria dos céus, sendo prudente, agindo com consciência, tendo ciência das coisas, daquilo que é certo, daquilo que é errado, e não agindo com soberba e arrogância e buscando o mau caminho. Não é assim. O caminho do Senhor, ele é reto, ele é verdadeiro, e ele traz força àquele que o segue. Mesmo você sem entender às vezes, mas se você busca o Senhor, você o ama de todo o coração, você entenderá aquilo que Ele quer de você. E
é só seguir pelos caminhos dele. Tantas vezes não será fácil, porque ele vai te mostrar o caminho, o Espírito Santo vai soprar uma ideia nos seus ouvidos e você vai ter que sacrificar a vontade da sua carne para você seguir a voz do Espírito. Mas siga, porque esse é o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Então vá em frente, porque o Senhor é que nos fortalece. Versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Melhor é o meu fruto do que o fino ouro, e do que o ouro refinado. E as minhas novidades são melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que façam herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os teus tesouros. Então, o Senhor vem prometendo aqui, né? Aquele que ouve, aquele que segue a sabedoria, aquele que clama pela voz dele, aquele que entrega a vida a ele, que anda em justiça, em piedade, em amor, o Senhor honrará. Agora, as origens da sabedoria, a partir do versículo 22 até o 36. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Está falando aqui, antes da criação, já havia sabedoria, né? Aqui, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então, e antes de suas obras, antes das obras do Senhor. O Senhor já quis, né? Já quis estabelecer, já quis nos dar a sabedoria aqui. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem a sua ordem, quando estabelecia os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados são os que guardarem os meus caminhos. Ouve a correção e sede sábios, não a rejeiteis. Então, irmãos, é necessário e importante estarmos atentos àquilo que o Senhor vem falando conosco, a correção que Ele nos dá no dia a dia, pois somos seres criados para sermos a imagem e semelhança de Deus. E por isso buscamos acertar a cada caminhada, a cada vivência. É necessário que estejamos vigilantes, pois se alguém ao nosso redor já cometeu certo erro e dá o testemunho de que aquilo não foi bom, por que você vai cometer o mesmo erro? Seja sábio, observe ao seu redor aquilo que é importante para você. Às vezes não é importante para Deus. Veja o que Deus vem te alertando, o que Deus pede de você. E é esse princípio, é nesse caminho que devemos seguir, obedecendo e ouvindo as correções de Deus. E muitas vezes Deus põe pessoas sábias
em nosso caminho para nos alertar, para falar conosco. E é nessa hora que você tem que estar com os olhos e ouvidos abertos para seguir os conselhos, seguir os mandamentos do Senhor e guardar os caminhos do Senhor em seu coração. Versículo 34. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, esperando as minhas portas cada dia, esperando junto da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Concluindo, irmãos, todos aqueles que amam ao Senhor, que seguem ao Senhor, que buscam andar nos princípios da palavra do Senhor, esses alcançarão o favor de Deus e Ele achará vida e vida em abundância, porque o Senhor Jesus veio e nos disse: eu te dou vida e vida em abundância, apesar das aflições que existem na terra e que nós devemos suportar tendo bom ânimo e coragem. Ele nos dá uma vida e vida em abundância. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, que possamos ter os olhos e ouvidos abertos, seguindo a sabedoria que vem de Deus, obedecendo os seus mandamentos, purificando nosso coração diante da presença dEle, diante da sua voz, diante das orientações que vêm do Pai. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesse dia abençoado que o Senhor está nos dando, nós te pedimos perdão por nossas falhas, tantas vezes nas quais agimos sem pensar, ou que temos preguiça de agir de acordo com as instruções do Senhor. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos encha com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo, nos fortaleça conforme fala na Tua palavra, que o Senhor dá força ao cansado, que o Senhor nos ajude a caminhar com sabedoria nos Teus caminhos, obedecendo os Seus mandamentos, ouvindo a Tua voz e fazendo aquilo que agrada o Seu coração. Abençoa o nosso dia, livrai-nos de todo mal, de toda pedra de tropeço, que o Senhor tire do nosso caminho e que o Senhor continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus, é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amados irmãos, fiquem na paz do Senhor. Se essa palavra te ajudou, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal e me ajude a evangelizar. Que Deus abençoe a todos. Deus fez tudo com sabedoria, então haja com sabedoria em tudo que fizer. Jesus te ama, valorize.